como saber quando é possível atender? Quais são as situações que o psicólogo não podem atender pessoas, né, em sofrimento? Vamos entender então quais são essas possibilidades? Mas, gente, pra gente iniciar esse tema, vamos entender um pouco sobre as dificuldades que a gente tem no consultório. Muitas dificuldades. Principalmente porque a gente não a gente não dá remédio, por exemplo, né? A gente não passa remédio. Então a gente não trata de coisas físicas. Não me menosprezando, dizendo que isso é fácil, não. Só que isso requer, digamos, uma via mais de mão única do que de mão dupla. E na psicoterapia é algo mais complexo, né? Porque o nosso objeto de estudo é muito complexo. É a subjetividade, é o que aquela pessoa tem de único. Então, hoje, nessa questão, a gente tem um problema. A gente vai lidar com pessoas, por exemplo, que são dependentes de outras, né? Tanto adultos quanto menor de idade, claro, que são dependentes de adultos, de pais, né? Mas a gente também vai lidar com pessoas que não são adultos, mas também são dependentes de alguma forma, às vezes dependente financeiro, às vezes dependente por algum tipo de limitação mesmo, né, que a pessoa tenha. E aí, essas pessoas, elas têm ou não decisão se elas vão ou não fazer terapia. Esse é um dos pontos, né, uma das situações que a gente vai viver. Já pensou da seguinte forma, coisas que eu já passei, gente, várias vezes. Eu imagino que você que já atende também já passou. Chega um pai e uma mãe com um adolescente, obrigando o adolescente a fazer terapia, né, obrigando o adolescente a estar ali. E o adolescente não quer estar ali e ele demonstra pra você durante a sessão, né? E várias sessões vão vindo, aquele adolescente não colabora, não quer participar, não quer. Essa é uma das situações. A gente deve ou não atender esse adolescente. Outras situações que são situações legais, né? Situação de violência, de negligência. A gente deve ou não atender. E aí o nosso conselho de ética também responde pra gente, viu? A gente tem, algumas reflexões a se fazer. Em todas elas, a gente tem reflexões e possibilidades, né? A nossa área não é uma área, não é brinquedo, né? A nossa área não é de brincadeira. Então a gente não pode simplesmente ver ela como uma matemática. A gente tem algumas regras e até a gente tem um caminho, objetivos que direcionam muito a gente, né? E desses caminhos a gente pode aprender a refletir dentro dessa organização. Agora, quando a gente fala de lei, tem algumas questões que a gente não deve atender, né, por vários motivos. Vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo muito óbvio, muito claro, uma pessoa que nitidamente está sofrendo violência, né? Então, um tipo de violência grave, onde ela requer atendimento até de denúncia, né, delegacia e tudo mais. Ou seja, aí é uma questão já de extrema gravidade, onde o psicólogo nem deve atender, porque vai para uma outra esfera de atendimento, né? Um atendimento com profissionais multidisciplinares da rede pública, onde eles vão, né, identificar o que está acontecendo, questões multidisciplinares, né? Vão ter que, às vezes, proteger essa pessoa. Então, é uma questão jurídica, né? Que o psicólogo clínico, particular, autônomo, não deve atender. A gente deve encaminhar. Questões de negligência também grave com relação a uma criança, né? Gente, a gente tem que entender que violência e negligência existem níveis. Existem níveis até que não são violências explícitas, são violências por falta de conhecimento e negligência também. Então, o nosso conselho de ética, ele dá essa autonomia pro psicólogo, pro profissional, avaliar esses níveis, avaliar essas questões, né? Para que a gente possa. Um exemplo disso é, de repente, pais que estão negligenciando o filho sem saber que aquilo é negligência. E a gente faz uma orientação e eles começam a perceber e a mudar, né? Então, são questões que a gente não precisa, muitas vezes, mandar pro conselho tutelar e tudo mais. Agora, a gente orienta, o pai não muda e tudo mais, são questões que a gente já pode pensar em conselho tutelar, encaminhar e não atender. Isso aí são as questões legais que a gente vai pensar aqui e a gente vai refletir, né? Agora, a gente tem questões também relacionadas ao não querer participar dessa terapia. Olha o exemplo que eu dei ali com relação ao adolescente, né? O adolescente, ele pode negar fazer terapia? Pode, gente, pode negar, e a gente não é obrigado a ter que atender. Agora, por que muitos psicólogos entram, né? Nós, né? Eu me coloco aqui também, já fiz isso muitas vezes também. Se colocam numa posição de atender essas pessoas sem saber que a gente pode simplesmente falar, olha, não tem como atender essa pessoa. Não tem como, é impossível atender essa pessoa. É quase como fazer uma festa de aniversário sem o aniversariante. O aniversário não vai estar,
não quer a festa e você quer fazer a festa de qualquer jeito e ele não vai estar ali. Então você vai fazer uma festa só para os convidados. Não vai fazer simbolismo nenhum, né? Então é a mesma coisa com relação à terapia sem a pessoa estar envolvida na terapia. Isso não é possível. Nós não somos tratamento médico, né? Que é onde o médico vai indicar os medicamentos, né? Você vai tomar isso, tantas horas por dia, isso. Ele vai guiar o que você vai fazer. O nosso tratamento é diferente porque a gente lida com outro objeto, né? O médico permite esse tipo de abordagem porque ele lida com outro objeto de estudo, né? O objeto dele é mais físico e palpável. Então, o nosso não. O nosso requer um esforço da outra pessoa. Claro que do médico também, a pessoa vai ter que tomar o remédio, né? Mas daí, a ele tomar é outra coisa. Mas o trabalho da gente dentro do consultório é um trabalho que requer parceria, vínculo, requer tanta coisa que não é possível o psicólogo trabalhar sozinho. Nem sempre a pessoa está aberta a passar por um processo difícil, porque o processo terapêutico, gente, não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo importante, libertador, mas isso não significa que é gostosinho, que é fácil. Muitos psicólogos querem tornar esse processo muito bonitinho, facinho, que não dá resultado, porque ele quer agradar a pessoa, ele não quer de fato fazer a pessoa refletir, né? Ele tem medo de perder o paciente muitas vezes. Aí daí que a gente também reflete lá no Depressão 360 a necessidade da gente tem que estar financeiramente bem também como profissional, para que a gente não fique dependente de um paciente pagante, de um familiar pagante e querendo atender eles como se a gente fosse empregados deles e com medo de perder o emprego. Isso não pode acontecer na nossa área. A gente atende uma área da saúde que requer algumas questões internas a se desenvolver. Então a gente não pode lidar de uma forma tão empresarial assim, mas a gente precisa sim ter um escopo também de trabalho entendido. Por isso que contrato terapêutico é importante, né? Para todo mundo entender os limites, né? Agora, uma pergunta que me perguntaram também sobre criança, gente. Com criança, há uma possibilidade maior, né, da gente atender a criança sem que a criança queira estar ali e tudo mais. Por mais que a criança, às vezes ela não quer estar ali sozinha, mas está juntinho com a mãe, ela está entendendo que ela está com a mãe, ela está protegida, e a mãe pode participar do processo, até porque a criança, ela tem menos poder de escolha. Por mais que ela já é um indivíduozinho subjetivo, com suas questões únicas, e perpassam aí as questões relacionadas à família, né? É importante para o psicólogo entender isso. A criança, ela está em desenvolvimento, né? Ela está em processo, mas todos nós estamos. Ela só está num processo mais inicial de desenvolvimento. Mas a gente também está em desenvolvimento, entende? Então ela já é um ser subjetivo ali também, né? Ela também tem escolha. Mas como a criança está no início desse processo aí de desenvolvimento, a gente até tem mais possibilidade de atender essa criança, a não ser que essa criança esteja em desespero na nossa frente, né? Alguma coisa a gente engatilhou ali que a criança não quer nem olhar pra nossa cara. Aí não é possível, né? A gente fazer a criança sofrer estar na nossa frente. Ou os pais podem estar transformando esse momento no pior momento da vida da criança, como se fosse um castigo, né? Ó, você vai pra terapia. Vou falar pro seu psicólogo, vou falar pra sua psicóloga. A criança tá achando ali o pior lugar do mundo pra estar, né? Então isso pode ser ressignificado, se possível. A gente pode encaminhar para uma outra pessoa, para que a criança, depois dos pais orientados, a criança iniciar de forma completamente ressignificada, né? Isso pode acontecer também. Isso é importante também da gente avaliar. Entende que não são questões tão fechadas, mas a gente precisa avaliar essas questões. Recapitulando aqui, a gente viu hoje sobre se a gente pode ou não atender qualquer pessoa. Vimos que não. Entendemos aqui como é que é possível, né, iniciar um processo de uma pessoa que não quer fazer terapia, né? Caso ela possa ser psicoeducada, isso pode mudar. Se não podemos, né? Vimos várias situações aqui de quando o psicólogo não pode atender, né? E como a gente pode se estruturar e se organizar diante disso. Espero que vocês tenham gostado da live. Beijo, gente. Tchau, tchau.